Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate,
e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui nesse livro de Samuel mostra um jovem chamado Davi, cheio da unção de Deus, escolhido por Deus para mais tarde reinar. Mas jovem, olhavam para ele e não davam nada para ele como guerreiro, porque ele ainda era moço. E o gigante que vinha contra eles, o filisteu, que era contra o povo de Deus, que eram os inimigos de Deus, vieram afrontar. Mas Davi, cheio da unção, sabendo o Deus que ele servia, cheio da autoridade e ousadia que Deus o deu já, ungido já por Deus para ser o próximo rei, a tomar o lugar de Saul, Davi foi com tudo para cima de Golias. Davi sabia a quem ele servia e não temeu a nada e nem a ninguém, enquanto os outros exércitos de Saul estavam todos com medo. Mesmo eles tendo experiência em guerras, em batalhas, todos estavam com medo. Mas Davi, cheio de autoridade, disse que não era para colocar o exército de Saul a ter medo ou qualquer coisa assim, porque ele ia à frente, ele faria o Golias bater em retirada, esse maligno que vinha contra o povo de Deus. Então Davi, o Saul olhando para ele, vendo como ele era inexperiente em guerra por ser jovem, mas Deus lá atrás já estava ensinando ele a ser um rei, a ser um líder. Então ele lutou com o urso, ele mesmo sendo pastor de ovelhas, ele mesmo lutou com o urso e lutou com o leão e defendeu a ovelha. Então Deus já estava, na mocidade dele, já estava preparando ele, porque ele sabia a guerra que ele ia enfrentar. Deus já sabia o Golias, o gigante que todo mundo temia, mas ele não ia temer, porque ele já estava sendo preparado por Deus. E quantas vezes são os Golias que se levantam na nossa vida? Quantos são os filisteus do inferno que se levantam contra você, contra mim, contra a tua casa, seja em doença, enfermidades, ou injustamente você é encarcerado, você é prisionado, mas Deus te deu autoridade para você dizer não a esse Golias, não a essas autoridades do inferno. E Davi foi com a unção dele. Davi tentou pôr a roupa do exército de Saul, mas para ele não cabia, porque ele era pequeno e as armaduras eram grandes para ele. Mas Deus tinha já preparado a armadura para ele, que ele não precisava pôr essa espada, essa armadura de ferro, que a armadura dele era a presença do Senhor. Então Deus, no que Deus capacitou ele com o que ele tinha, que foi apenas uma funda e pedras, foi ali que Deus usou para ele derrotar Golias. Então Deus está mostrando para nós que você não precisa de muita coisa para você enfrentar suas lutas, suas dificuldades. Se você estiver na presença do Senhor, se você estiver revestido da autoridade, se você estiver debaixo das potentes, poderosas mãos de Deus, Ele te livra desses inimigos, Ele te livra
desses exércitos dos filisteus que se levanta para destruir a tua casa, que se levanta para destruir tua vida, mas ele não pode. Ele tenta te destruir, mas ele não pode com Deus, porque ele não tem autoridade na vida do ungido, do escolhido de Deus. Então, amados irmãos, desça a olaria, desça a presença de Deus e peça proteção, que tudo aquilo que vier contra tua vida, contra a tua casa, a tua família, enviado pelo exército inimigos, os principados e potestades, não tem poder sobre a tua vida, porque você está revestido da autoridade de Deus, você está debaixo das poderosas mãos. Então, busca a presença do Senhor, busca a proteção dele e ele te livrará de todos os levantes, e ainda você mostrará a glória de Deus na tua vida. Ainda Deus te dá a cabeça do inimigo para ele ser exaltado na tua vida. É Deus que será exaltado na tua vida e você mostrará a glória de Deus na sua vida. Então, amados irmãos, não tenha medo, mas nós temos medo, nós somos falhos, nós somos de carne, muitas vezes temos medo quando vem as injustiças, quando vem as injúrias, levantes, mas Deus diz: não tenha medo, porque eu estou contigo, eu sou a justiça, eu faço justiça na tua vida. Se você é uma pessoa justa, se você é um verdadeiro cristão, não tenha medo, porque Deus está na tua vida, Ele te protege, Ele te defende, Ele te dá autoridade contra esses espíritos malignos, contra esses enviados de Satanás e seus demônios. Ele te dá autoridade para ser livre e liberto das garras do maligno. Então, amados irmãos, não tenham medo. Vá ao joelho, vá aos pés do Senhor e Ele te dará a estratégia, Ele te dará o livramento, em nome de Jesus. Essas são as palavras do Senhor para nossas vidas. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor.